Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de programação orientada a objeto, uma aula conceitual. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou na aula 12A, que é a aula conceitual, e a gente vai falar sobre um assunto onde o nome é mais complicado do que entender o que ele significa. A gente vai falar sobre polimorfismo. Essa é a primeira aula que trata sobre o último pilar. Você deve se lembrar, a gente tem 3 pilares na programação orientada a objeto. O encapsulamento, a gente já viu, a herança, também já vimos, e agora o polimorfismo, que é o último pilar, e a gente já se encaminha para o final desse curso, que deu um trabalhão, e graças a vocês, pequenos gafanhotos, ele aconteceu até o finalzinho. E antes de começar a aula, eu gostaria de pedir que vocês continuem contribuindo com o projeto. Aqui embaixo, ó, no apoia.me/curso em vídeo, você vai escolher uma das faixas, vai ver qual o tipo de recompensa que você vai poder receber. Você não vai fazer pela recompensa, você vai fazer para poder ajudar o projeto. Mas a gente é eternamente grato a todo mundo que pode colaborar e que pode ajudar com o curso em vídeo. Mas vamos falar sobre polimorfismo. O nome polimorfismo é o nome mais difícil de você lembrar. Apesar de muitos alunos confundirem e chamar de poliformismo. Não é poliformismo, é polimorfismo. Na verdade, isso é uma junção de 2 palavras, de 2 termos. A gente vai ter aqui, ó, o poli, que significa muitas, e morfo, que significa formas. Então são muitas formas de se fazer alguma coisa. É mais uma explicação supernatural que você pode aplicar para situações do seu dia a dia. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, quando você acorda, o que você faz? Ah, Guanabara, depende. Tem dia que eu levanto rápido, o dia que eu tenho que trabalhar, né? Eu levanto rápido, tomo um banho, escovo um dente, tomo café, adianto tudo e parto para o trabalho. Mas quando é domingo, eu demoro um pouquinho mais para levantar, o café da manhã já demora um pouquinho mais, às vezes eu nem tomo café da manhã, já junta com o almoço. Isso são várias formas de você acordar. Então o seu método de acordar tem múltiplas formas de acontecer. Isso é polimorfismo. Mas vamos dar uma olhada na descrição conceitual. Segundo a bibliografia que a gente está utilizando, polimorfismo permite que o mesmo nome represente vários comportamentos diferentes. É basicamente o que eu acabei de falar. O teu comportamento de acordar, ele pode ser feito de quantas maneiras? Ah, de várias maneiras. Polimorfo, várias formas. Então você tem um mesmo nome, que é acordar, só que você pode executar esse seu método de acordar de várias maneiras. E esse é o conceito de polimorfismo. Eu não tenho nem mais o que falar muito. O que nós vamos ver agora é só uma explicação para detalhar isso de forma prática e de forma técnica. Mas antes de falar de polimorfismo de forma técnica, eu preciso falar de assinatura. Todo método ele tem uma assinatura. E você vai ter que identificar essa assinatura, saber diferenciar assinaturas iguais e assinaturas diferentes, porque o polimorfismo trata desses conceitos na sua essência. Basicamente, a assinatura do método consiste em a quantidade e os tipos dos parâmetros. Então, todo método recebe parâmetros. Então, todo método ele tem a possibilidade de receber parâmetros. Alguns não recebem, alguns recebem parâmetros. A quantidade e o tipo desses parâmetros identificam a sua assinatura. Dá um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui na tela. Então, você tem um método público, calcular média. Para calcular média, eu vou receber 2 notas, né? N1 e N2 do tipo real, e ele vai retornar um valor do tipo real. Essa definição aqui a gente já viu durante a aula de algoritmo e durante as aulas iniciais de programação orientada a objeto. Nunca se esqueça, a qualquer momento, você pode clicar aqui em cima no izinho de interatividade e lá você vai ter acesso aos cursos de algoritmo, aos cursos de programação orientada a objeto com Java, com PHP, e você vai poder se aperfeiçoar. Não adianta você cair de paraquedas numa aula e tentar entender ela se existem aulas anteriores e que são extremamente importantes. Então o que está aqui do lado é uma definição de um método público, né, calcular a média, que recebe 2 parâmetros e retorna um valor real. Vou botar um outro exemplo aqui embaixo para você dar uma olhada aqui. Olha só, é o mesmo método, né, o mesmo nome, calcmédia, ele é um método, ele é público também, ele também recebe 2 parâmetros, são reais e retorna um número inteiro. Aí eu pergunto a você, esses 2 métodos que estão aqui do lado, eles têm a mesma assinatura? Sim ou não? É só dar uma olhada na definição. Olha só, a assinatura do método é a quantidade e os tipos dos parâmetros. Dá uma olhada na linha de cima. Calcmédia recebe N1 e N2, ambos reais, e retorna um real. Mas na definição ali de cima, o tipo de retorno não entra no conceito de assinatura. Na segunda linha, eu tenho o calcmédia recebendo também 2 valores reais, só que V1 e V2, não é N1 e N2 como o de cima, e ele retorna um valor inteiro. E você pode ficar na dúvida, ele não tem a mesma assinatura porque um retorna real, o outro retorna inteiro. Aí é que você se engana. Esses 2 métodos aqui
têm exatamente a mesma assinatura. Isso porque o que é contado na assinatura é a quantidade e os tipos de parâmetros. Nas duas linhas eu tenho 2 parâmetros, eu recebo 2 parâmetros e os dois são reais. Por mais que eles tenham nomes diferentes, isso é uma mesma assinatura. É a quantidade e o tipo dos parâmetros. Dá uma olhadinha. Quantos parâmetros tem cada um? 2. Dá uma olhadinha no tipo de cada um desses 2 parâmetros. Real. São iguais? Então é a mesma assinatura. E aí você vai falar, pô, Guanabara, mas para que eu preciso saber disso? Aguarda, pequeno gafanhoto. Já já você vai entender por que você precisa diferenciar assinaturas iguais e assinaturas diferentes. Antes, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui mais um Calc Média recebendo bimestre inteiro, N1 real, N2 real e retornando real. E aí, esse daqui tem a mesma assinatura ou assinaturas diferentes dos dois de cima? A gente já viu que os dois de cima têm a mesma assinatura. E o terceiro? Se você entendeu o conceito, você sabe que o terceiro tem assinatura diferente. Esse terceiro é diferente dos outros dois. Isso porque ele recebe 3 parâmetros, os outros só recebem 2, e esses 3 parâmetros são inteiro, real e real. Os outros 2 são 2 reais. Fala, Guanabara, mas os dos 2 reais também estão nesse. Mas ele tem o bimestre que é inteiro, que está diferenciando a assinatura. Então, nesse caso aqui, o terceiro exemplo é uma assinatura diferente dos dois de cima. Vamos ver mais um aqui, ó. Mais um Calc Média, recebendo N1, N2, N3, N4 do tipo real e retornando um tipo real. Agora ficou mais fácil, né? São 4 parâmetros, o de cima são 3 e os dois de cima são 2 parâmetros. Tem a quantidade diferente? São tipos diferentes? Então, são assinaturas diferentes. Então, o quarto exemplo ali é diferente do terceiro, que, por sua vez, é diferente dos 2 primeiros, que são iguais. Mais um último exemplo aqui, ó. Calcular a média. Média mínima, média máxima, R$2. A situação que é caractere, recebe bimestre que é inteiro e retorna um caractere. Esse você já viu que é diferente de todas as outras. Então, nesse caso que está aqui, os 2 primeiros métodos, os 2 de cima, são assinaturas iguais entre eles e todos os outros de baixo são assinaturas diferentes. E agora que você já sabe diferenciar as assinaturas, a gente já pode começar a falar sobre os tipos de polimorfismo. Várias bibliografias citam vários tipos de polimorfismo, inclusive a bibliografia que eu utilizo cita 4 tipos de polimorfismo, mas nós aqui nesse curso introdutório vamos trabalhar os 2 principais, são os 2 mais utilizados. O primeiro polimorfismo é uma palavra que você já viu, ó, sobreposição. Polimorfismo de sobreposição é uma característica, é um dos polimorfismos mais utilizados e a gente viu o iniciozinho dele na aula anterior, quando a gente começou a aprender aquele comando sobrepor. E essa aula, essa primeira parte de polimorfismo, é totalmente dedicada a esse tipo de polimorfismo, o polimorfismo de sobreposição. Mas eu também tenho outro polimorfismo que também é muito comum, que é o polimorfismo de sobrecarga. O polimorfismo de sobrecarga é um pouco menos comum, mas ele também existe e também é muito útil. Nessa aula, como eu disse, a gente vai se focar no primeiro, no de sobreposição. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa tela lateral, tira aqui para mim a tela lateral, por favor, e coloca aqui para mim uma tela embaixo. A gente vai utilizar essa tela de baixo porque ela é mais larga e a gente vai conseguir colocar um exemplo. O exemplo que eu vou dar aqui, ó, é a classe animal. Essa classe, seria uma classe abstrata, ela vai cadastrar qualquer tipo de animal. E ela vai ter especializações. Então eu tenho aqui, ó, de animal eu tenho mamífero, réptil, peixe e ave, que seriam exatamente especializações da classe animal. Então, todos eles herdam de animal. Exatamente como você está vendo aqui embaixo e exatamente como a gente já viu em várias aulas, inclusive, principalmente nas aulas de herança. Vamos começar a enumerar aqui todos os atributos e métodos. Por exemplo, para a classe animal, eu tenho os atributos peso, idade, a quantidade de membros. Então, por exemplo, nós temos 4 membros, né? 2 braços e 2 pernas. E nós temos também 3 métodos. O método de se alimentar, o método de se locomover e o método de emitir som. Isso é, nessa nossa representação simplificada aqui, todo animal ele tem peso, ele tem idade e ele tem membros. E todo animal faz 3 coisas: se alimenta, se locomove e emite um som. Esses 3 métodos, como você pode ver aqui embaixo, eles são métodos abstratos. Então a gente vai ter que definir essa classe como abstrata para ter métodos abstratos. Continuando aqui, ó, vamos ver mamífero. Mamífero eu também vou adicionar um atributo cor do pelo. Para o réptil, eu vou adicionar também a cor da escama. Para o peixe, eu vou botar um atributo e um método: a cor da escama e soltar bolhas. Todo peixe solta bolha. E para a ave, eu também vou botar um atributo
e um método. Toda ave ela tem a cor da pena e também faz um ninho. É claro que isso aqui é um exemplo abstrato e eu espero que vocês lembrem que eu sou professor de informática, então se eu errar algum conceito biológico, me desculpem, foi com as melhores das intenções. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa tela aqui embaixo, eu vou deixar esse diagrama, um pseudo-diagrama de classes, representado aqui embaixo, e eu vou puxar aqui do lado a nossa tela de código. Então eu vou ficar mais apertado que o normal, mas eu espero que você entenda direitinho. Então o diagrama está aqui embaixo e eu vou colocar o código aqui do lado para poder criar o conceito desse diagrama que está aqui. E já já você vai conseguir entender qual é o conceito de polimorfismo. Você é daqueles que se enrolou todo durante a aula ou que já não estava mais com paciência quando o professor explicou? Fica calmo, pequeno gafanhoto. Existe salvação para o seu caso e eu vou tentar te ajudar. Então vamos puxar o código aqui do lado e vamos começar. Então eu tenho aqui a classe abstrata animal, para poder representar o animal aqui embaixo. Ele tem que ser uma classe abstrata porque eu tenho métodos abstratos. Então sempre que eu tiver método abstrato numa classe, essa classe também é abstrata. Lembrando apenas, classe abstrata é aquela que não pode virar um objeto. Eu não consigo transformar essa classe em um objeto. Ela só vai servir para efeitos de herança. Eu vou colocar aqui os atributos, peso, idade e membros. Todos eles eu coloquei como protegido, para eu poder utilizar nas classes filhas. Então já está lá o peso real, a idade inteira e os membros também inteiro. Vou colocar os métodos abstratos, dá uma olhada aqui do lado. Todo método abstrato não é representado por meio de código, então ele vai ter simplesmente o seu nome. Então eu vou botar lá, público, método abstrato, locomover. Eu não preciso botar nenhuma linha para especificar o que é o método locomover, assim como no alimentar, assim como no emitir som. Então esse código que está aqui já é o código da nossa classe animal, que foi representada aqui embaixo. Vamos continuar agora fazendo os demais. A classe mamífero, olha lá, mamífero estende animal, só olhar no diagrama aqui embaixo e olhar no código aqui do lado. Então eu fiz lá, mamífero estende animal. Então, mamífero, se eu deixar do jeito que está aqui, sem linha nenhuma dentro de mamífero, ele já tem peso, idade, membros e vai precisar implementar os 3 métodos abstratos que estão aqui em cima. Mas eu vou também adicionar um atributo, né? Então eu fiz lá a herança para diferença. Então eu tenho privado a cor do pelo, ele é caractere. E se você olhar aqui embaixo, o mamífero não tem nenhum método adicional, ele só tem um atributo a mais. E aí você fala, pronto, então acabou. Não, isso porque aqui em cima, em animal, então você olha aqui no canto, a gente tem 3 métodos abstratos. Quando eu tenho método abstrato, eu sou obrigado a desenvolvê-los. Então vamos fazer aqui, vou fazer lá, sobrepor o método locomover. Então todo mamífero se locomove como? De forma genérica, correndo. Então vou colocar lá, sempre que eu chamar o locomover, ele vai escrever na tela, correndo. Então se um mamífero começar a se locomover, vai escrever correndo. Também vou sobrepor o método de alimentar. Todo mamífero se alimenta no início da sua vida mamando. Isso porque ele se chama mamífero. Então eu vou botar lá, se eu chamar de alimentar, ele vai ficar mamando. Eu também vou sobrepor o método emitir som, que vai escrever som de mamífero, de forma bem genérica. Então se eu criar um objeto do tipo mamífero e chamar o emitir som, vai escrever na tela, som de mamífero. Então com isso, está pronta aqui minha classe de mamífero. Eu vou deixar a classe animal em cima e vou fazer a segunda classe agora, que é a classe de réptil. Então vou botar lá, a classe réptil estende animal. Vou colocar atributo adicional, que é a cor da escama. Vou fazer os meus métodos de sobreposição, que eu sou obrigado a fazer. Então, um réptil, se ele for se locomover, geralmente ele se locomove se rastejando. Vou colocar lá, rastejando. Na hora de se alimentar, ele come vegetais. E não sei se isso é verdade, mas é a minha visão. Se biologicamente estiver errado, eu não posso fazer muita coisa. Eu sei que tecnicamente, na área de programação, a gente está funcionando aqui. Então, eu também vou sobrepor o emitir som. Vou botar lá, som de réptil, de forma genérica. Vamos fazer mais uma classe aqui, fazer a classe peixe. A classe peixe, ela também tem um atributo a mais, que é a cor da escama. Ela também vai sobrepor os 3 métodos, o locomover, um peixe se locomove nadando. Também vou sobrepor o método de se alimentar, que é comendo substâncias. Peixe come substâncias que estão na água. E também vou sobrepor o emitir som. Eu vou botar peixe, não faz som. Então também sobrepus. O peixe, se você olhar aqui embaixo, também tem um método adicional, que é o método soltar bolha, que também vai escrever soltou uma bolha. Você percebe aqui que os meus métodos são bem bobinhos. O meu objetivo aqui não é ensinar você a programar métodos, é ensinar você o conceito de programação orientada a objeto. Essa essência que você precisa ter é muito importante. Mais do que eu fazer um sistema completo aqui para você, eu preciso que você entenda o conceito. Então você vê aqui do lado que eu tenho um atributo para o peixe, que estende animal, um atributo, que é a cor de escama,
os 3 métodos sobrepostos e também tenho um método adicionado, um método a mais, que é a nossa herança para a diferença. Vamos fazer agora outra classe, que é a classe ave. A classe ave também estende animal. Nós vamos criar um atributo que é a cor da pena. Vamos sobrepor os 3 métodos. Um método de locomover de uma ave é voando. O método de se alimentar de uma ave é comendo frutas. Também posso estar errado, mas tudo bem. E o método de emitir som, vou botar lá genericamente, som da ave. E também tem um método, só você olhar no diagrama aqui embaixo, também tem um método de fazer ninho. Eu botei lá, construir um ninho. E com isso, a gente termina o código desse diagrama que está aqui embaixo. Eu já fiz a nossa classe animal e fiz todas as subclasses, todas elas herdando da sua superclasse. Agora, eu vou mostrar aqui do lado um código principal, um exemplo de programa principal aqui. Vamos começar com a nossa definição de objetos. Então vamos começar ali, ó. Vou criar um objeto chamado N, que é um novo animal. E aí para pensar. Então, peraí, eu olhando no diagrama aqui embaixo, eu estou vendo que o animal ele é abstrato. Então, eu não posso criar um objeto. Então, essa linha logo de cara, ela está errada. Eu não posso instanciar um objeto da classe animal, porque animal é uma classe abstrata. Vamos declarar outros objetos aqui, ó. M é um novo mamífero. Eu posso, sim, criar um objeto de mamífero. Então, eu tenho um objeto M aqui válido. Objeto R é um novo réptil, objeto P é um novo peixe e objeto A é uma nova ave. Então eu tenho aqui do lado 4 objetos válidos e a gente vai começar a chamar métodos e ver o resultado dessa chamada de método. Vamos começar com o objeto M. Vou colocar m.setPeso 85.3. Óbvio que eu tenho lá o peso, que é um dos atributos de mamífero, e eu tenho que ter todos os métodos setters e getters. Eu só não representei no código, até porque eu tenho um espaço limitado, e a gente não vai representar aqui, até porque as nossas ferramentas também já geram os nossos getters e os nossos setters automaticamente. Mas eu tenho lá o getPeso, setPeso, né? Os métodos estão incluindo isso daí. Também vou ter o setIdade 2, também vou ter o setMembros 4. Então, olha só, eu acabei de declarar um mamífero, né, que é o M, que tem peso 85.3, idade 2 anos e total de membros 4. Vamos agora chamar os nossos métodos aqui, ó, locomover, alimentar e emitir som. Se eu chamar o método locomover de um mamífero, na hora que eu chamo esse método vai aparecer na tela o correndo. Isso porque nós definimos que todos os mamíferos, de forma genérica, se movimentam correndo. Se eu chamar o alimentar, vai aparecer mamando. Se eu chamar o emitir som, vai escrever som de um mamífero. Fazer a mesma coisa com outro objeto, o objeto P. Então eu tenho o objeto P aqui, eu defini o peso 0.35, a idade 1 ano e 7 membros 0, ele não tem nenhum membro. E eu chamei o locomover, o alimentar, o emitir som e o soltar bolha. Isso porque ele pode soltar bolha, porque ele é um objeto P e P é um peixe. Peixe também tem um método de soltar bolha. Se eu chamar o locomover, ele vai escrever nadando. Se eu chamar o alimentar, ele vai escrever comendo substâncias. Se eu chamar o emitir som, ele vai escrever que peixe não faz som. Por último, vou criar mais um objeto, vou utilizar mais um dos objetos, que é o objeto A. Nesse objeto A, que é uma ave, eu vou colocar o peso 0.89, idade 2 e membros 2. Vou chamar o locomover, o alimentar, o emitir som e o fazer ninho, porque ele é um objeto da classe ave e ave também pode fazer ninho. Chamando o locomover, ele vai escrever voando. Chamando o alimentar, ele vai escrever comendo frutas. Chamando emitir som, ele vai escrever som de ave. E aí eu peço que você analise o código aqui comigo. Olha só, presta atenção aqui, ó. Eu chamei para o mamífero locomover, alimentar e emitir som. E eu tive esses resultados. Também chamei os mesmos métodos locomover, alimentar e emitir som para outro objeto, tá vendo? Ó? Aqui eu chamei para M, aqui eu chamei para P. E eu obtive outros resultados. Também fiz a mesma coisa, chamei o locomover, o alimentar e o emitir som, e ele me gerou outros resultados. Então, se você analisar o código que está aqui do lado, eu chamei os mesmos métodos de objetos diferentes e eu obtive outros resultados. Então, eu chamei o mesmo método com o mesmo nome e tive formas diferentes de resposta. A isso que está acontecendo aqui, eu dou um nome, que é polimorfismo. Então, o conceito de polimorfismo é fazer uma determinada coisa com o mesmo nome e essa coisa poder agir de diferentes maneiras. E aí, você achou que seria tão fácil assim? Esse tipo de polimorfismo que a gente fez aqui, a gente utilizou quando a gente sobrepôs, né, o método locomover, o método se alimentar e o método emitir som da superclasse. Isso é, a gente tinha a classe animal, essa aqui de cima, a gente tem a classe animal,
E logo embaixo eu tenho a sobreposição de todos os métodos. Mamífero, ave, peixe, réptil, eles vão sobrepor esses métodos abstratos que estão aqui em cima em animal. Isso é o que a gente chama de polimorfismo de sobreposição. E a gente pode passar aqui para um conceito, o conceito do primeiro tipo de polimorfismo que a gente aprendeu. Então, polimorfismo de sobreposição acontece quando substituímos um método de uma superclasse na sua subclasse, utilizando a mesma assinatura. Percebe o seguinte? Todos os métodos locomover, se alimentar e emitir som tinham a mesma assinatura. Qual é a quantidade de parâmetros? 0 em todos eles. O tipo do parâmetro, como é 0, não tem. Então, a mesma assinatura. Quando eu uso a mesma assinatura, eu tenho o polimorfismo de sobreposição. Mas agora vamos tirar essa tela do lado aqui. Pode tirar, por favor, editor. Valeu, meu querido. Vamos ficar só com a daqui de baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma deslocada dele para cima, né? Então, a classe animal ainda está ali, que a gente não tem muito espaço. E eu vou criar umas outras classes embaixo. Vou criar alguns animais aqui embaixo, como você está vendo. Então eu tenho um canguru, um cachorro, uma cobra, uma tartaruga, um peixe dourado e uma arara. Se você prestar atenção, tem herança. A gente pode definir a herança aqui, ó. Por exemplo, canguru e cachorro são mamíferos. A cobra e a tartaruga são répteis. O peixinho dourado é um peixe e a arara, obviamente, é uma ave. Eu acho que essa parte eu não errei, não. E aí eu vou criar especializações dessas classes. Então eu posso ter vários cangurus, vários cachorros, várias tartarugas, várias cobras, várias araras e vários peixinhos dourados. E eles vão ter algumas características. Então, ó, o canguru, além de tudo que as mães dele têm, de todas as superclasses, tem peso, tem idade, tem cor do pelo, ele pode se locomover, ele pode se alimentar, ele pode fazer tudo que as superclasses podem fazer. E ele também pode usar a bolsa e se locomover. Você fala, poxa, mas locomover a gente já fez. Aguenta aí, meu pequeno gafanhoto. O cachorro ele pode enterrar o osso e abanar o rabo. Uma tartaruga ela também pode se locomover. Você fala, poxa, mas o locomover já estava na mãe. Aguarda aí, daqui a alguns segundinhos você vai entender. Mais uma vez, eu vou deixar esse pequeno trecho aqui do nosso diagrama de classe. Diagrama de classe! Aqui embaixo para você poder enxergar. E eu vou pedir mais uma vez para o meu digníssimo editor para puxar a tela aqui do lado de novo. Nessa tela, que está aqui branca, eu vou programar todas essas classes novas que estão aqui embaixo. Então o que eu vou fazer é programar. Vou começar com o canguru e o cachorro. Então vamos colocar lá o código do canguru e do cachorro. Então tenho lá, canguru estende mamífero e cachorro estende mamífero. Os dois são mamíferos. Logo, se eles são mamíferos, eles também são animais. Então eu estou criando um terceiro nível de herança aí nos nossos exercícios. O canguru também vai ter o método usar bolsa, que ele vai escrever lá usando a bolsa, e ele também vai sobrepor o método locomover. Isso porque qualquer mamífero ele se locomove como a gente colocou anteriormente? Correndo. Só que na verdade o canguru não corre, o canguru salta. Então o locomover do canguru vai ser diferente do locomover de um mamífero normal. Então, na classe mamífero, eu implementei o método de locomoção de uma maneira mais genérica. Canguru, que é um mamífero, ele não se locomove como um mamífero comum. Então, eu sobreponho esse método que já tinha sido sobreposto. E esse método sobreposto aqui, que para escrever saltando, só vai funcionar para objetos da classe canguru. E eu vou fazer a mesma coisa para o cachorro agora. Eu tenho um método de enterrar osso, que ele vai escrever lá enterrando o osso, e vou ter um método também público de abanar o rabo. Eu vou estar lá, abanando o rabo. Então, essas duas classes já estão implementadas corretamente no nosso sistema. Vamos continuar aqui, ó. Tá faltando quem? A tartaruga e a cobra. Agora, vamos fazer a classe de todos os outros que estão aqui embaixo. Então, eu tenho cobra, tartaruga, goldfish e arara. Então, cobra e tartaruga estendem o réptil, goldfish estende o peixe e arara estende a ave, exatamente como está aparecendo no diagrama aqui embaixo. Se você perceber, a cobra, o goldfish e a arara não vão implementar nada de diferente. Isso significa que elas estão vazias? Não. Isso significa apenas que ela só tem as coisas da sua mãe, da sua superclasse. Já a tartaruga, ela vai sobrepor o método locomover. Por quê? Normalmente, o locomover de um réptil que a gente declarou lá em cima na superclasse foi rastejando, não foi? Só que uma tartaruga não rasteja, ela anda bem devagar. Então, sempre que eu mandar uma tartaruga se locomover, ela vai andar bem devagar. E com isso, a gente termina também a diagramação desse diagrama aqui de baixo. Chegou a hora agora da gente partir para o nosso programa principal. Vamos ver um exemplo de programa principal aqui. Já declarei M, C e K como objetos do tipo mamífero, canguru e cachorro, respectivamente. Então eu tenho um mamífero, que é uma superclasse, cachorro e canguru, que são subclasses de mamífero.
mas eu tenho um objeto de mamífero e dois objetos que são subclasses de mamífero, um canguru e um cachorro. Vamos agora trabalhar com esses três. Vou fazer o seguinte, o meu mamífero vai ter peso de 5,70, idade de 8 anos, 4 membros, vai se locomover, vai se alimentar e vai emitir som. Quando eu chamar o locomover do mamífero, ele vai escrever o quê? Obviamente, ele vai escrever correndo. Isso porque o mamífero tem esse método colocado. O se alimentar é mamando e o emitir som é som de mamífero. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com C, que é um canguru. Eu tenho um canguru de 55,30 kg, tenho idade 3 e 4 membros. Quando eu chamar o locomover do canguru, o método que vai valer é o método sobreposto da classe canguru. Isso é, normalmente um mamífero se locomove correndo, mas um canguru, ele se locomove saltando. Mais uma vez aqui, ó, eu chamei o mesmo método, ó, locomover, locomover. Canguru é um tipo de mamífero, mas o método de locomoção dele é diferente do método do mamífero. O mamífero normalmente corre, só que um canguru, ele salta. Eu fiz uma sobreposição, eu tenho mais uma vez aqui o polimorfismo de sobreposição. Quando eu chamar o alimentar, será que vai dar erro? Não. Quando eu chamar o alimentar, mamando. Isso porque eu não sobrepus o método alimentar no canguru, então ele vai utilizar o da mãe dele, que é mamífero. Mesma coisa vai acontecer para emitir som, som de mamífero. Se o canguru fizesse um som diferente de som de mamífero, eu poderia mais uma vez sobrepor, utilizar mais uma vez o polimorfismo de sobreposição, para poder adicionar essa funcionalidade a ele. Vou fazer uma terceira vez, agora com K, que é um cachorro. O peso é 3,94, a idade é 5, a quantidade de membros são 4. Na hora que eu chamar o locomover, ele vai saltar ou ele vai correr? Olhando o diagrama, a gente vai ver que ele vai correr. Isso porque cachorro não sobrepõe o locomover de mamífero. Então ele vai utilizar o locomover de mamífero, que é correndo. Na hora de se alimentar, ele também vai mamando, e na hora de emitir som, ele também vai fazer som de mamífero. Eu poderia fazer a sobreposição do método emitir som no cachorro. Isso porque eu sei como o cachorro emite som. Então eu poderia sobrescrever, mas isso a gente vai fazer na aula prática na nossa determinada linguagem. E por falar em aula prática, agora chegou o momento. Você vai poder escolher aqui do lado, ó, qual é a linguagem de programação que você quer implementar tudo isso que a gente viu nessa aula conceitual. Quer fazer em PHP? Clica aqui em cima. Quer fazer em Java? Clica aqui embaixo. Tá no celular e não está conseguindo clicar? Aperta no izinho de interatividade aqui em cima, escolhe a playlist que você quer, né? Programação orientada a objeto com Java ou programação orientada a objeto com PHP. E aí, você vai assistir essa mesma aula, vai procurar na playlist a aula 12B e assistir a 12B, porque é exatamente a prática disso tudo que a gente acabou de ver. Então é isso, pequeno gafanhoto. A gente se vê já já na sua aula prática.